TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça, gravado é no sábado. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a estrutura para que nós possamos levar até você uma programação ao vivo na terça. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo. Não é uma consulta, mas é uma dica importante para você que sempre aprende. Sempre quando eu estou andando nas ruas de Divinópolis, alguém me aborda e fala: olha, Samuel, eu gosto muito do Amostra Grátis, eu sempre ligo, eu sempre estou aprendendo. E isso é muito bom. Nessa terça-feira aqui é a primeira terça-feira de 2023. Feliz 2023 para todos que nos acompanharam durante o ano passado. E 2022, como foi para você? Foi um ano marcante? Foi positivo? Eu espero que sim. Tá chovendo aqui em Divinópolis agora, hein? Agora há pouco começou a chover fino, parece que pelo menos aqui na região central a chuva apertou um pouco mais. Eu não vou perder mais tempo. Vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite, neste primeiro programa de 2023. Com muito prazer, eu recebo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ele que participa conosco ao vivo nessa terça-feira. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde aqui pela TV Candidez. É uma honra estar aqui na primeira terça-feira do ano, 2023, e aproveito também para desejar a todos aí um feliz ano, de muita saúde, muita prosperidade aí para todos. O Ramon de Assis é um terapeuta naturopata que esteve conosco boa parte de 2020, 2021 com algumas participações. E eu falava em dezembro que ele estaria aqui inaugurando esse nosso primeiro programa do ano. E todos os meses nós teremos aqui a presença desse terapeuta naturopata Ramon de Assis, trazendo temas importantíssimos aqui para a comunidade que nos assiste, para o público, e isso é muito importante. E já de antemão, Ramon, eu queria te agradecer aqui em nome da direção da TV Candidez por essa sua colaboração. A gente tem acompanhado o seu crescimento, A gente vê aí nas redes sociais, você está presente em várias mídias também, em vários programas, e isso reforça o seu trabalho. Então, muito obrigado em nome da direção da TV Candidez. 2023, caminharemos juntos, Todos os meses nós teremos aqui o Ramon de Assis. Muito obrigado, viu, Ramon, pela sua presença. Então, agradeço também, Samuel, é uma honra para mim estar aqui. Fico feliz, das pessoas estarem mais interessadas nesse assunto da naturopatia, que apesar desse termo relativamente novo, a gente fala só de questões muito antigas. Então, para mim é uma honra estar aqui passando essa informação para a nossa cidade, para a nossa região, que tem aí ficado mais sedenta aí com esses assuntos de saúde natural. Ô, Ramon, eu sempre gosto de pegar meu entrevistado um pouco de surpresa, porque isso aí é bom, já é natural do jornalista. Como é que foi o ano profissional do Ramon de Assis? Como é que é a sua avaliação que você faz aí nesse seu crescimento aí como profissional da naturopatia? Então, Samuel, eu vejo assim, apesar de muitas adversidades para todo mundo, eu incluo inclusive o planeta inteiro, com ainda a questão da pandemia,
com também as questões econômicas particulares, até por causa também da pandemia, né? Nós enfrentamos muitas adversidades e acredito que não foi diferente com nenhum trabalhador aí do nosso país. Porém, né, se eu fizesse uma avaliação, né, como é que vai ser seu ano, eu não ficaria tão surpreso e entusiasmado como foi o resultado. Graças a Deus, né, os resultados foram muito bons, tanto no que diz respeito a resultados mesmo dos trabalhos do dia a dia, no cotidiano do consultório, mas também do crescimento, dos convites, né? Convites que nos deixaram muito felizes aí para poder estar participando de entrevistas e também sendo chamado para atender aí em novos lugares, novas cidades, inclusive. Então, foi um saldo muito positivo esse ano de 2022. Já que você começou falando de lugares que atendem, você está aqui já há um bom tempo na Rio de Janeiro 426, não é isso? Isso. No prédio da Vivo, na sala 1107. Continua no mesmo lugar? Exatamente, estamos lá no mesmo lugar. É um lugar, né, que a gente agrada muito de estar, né, e temos atendido aqui nos dias que a gente permanece em Divinópolis, sempre nesse ambiente. E tem também um telefone lá que é do grupo do WhatsApp, que é o 991370003. Ah, pois é. E tem crescido, viu, esse grupo, uma demanda muito grande, também crescido a quantidade de colaboradores, né, profissionais da área da saúde natural, nutricionistas, psicólogos, psicanalistas, educador físico, fisioterapeutas, colaborando ali com dicas de saúde natural para os integrantes do grupo, que é um grupo fechado. Ou seja, não se posta nada além de dicas de saúde, e só pelos colaboradores, aí, 3 vezes por semana. O Ramon, nosso tema está na tela, que é o papel do naturopata, e eu queria começar te perguntando, por que a pessoa deve procurar um terapeuta naturopata? Então, uma pergunta que me agrada muito responder, né? Primeiro, entender que apesar desse termo ser um termo relativamente novo, eu digo relativamente porque já faz parte aí do Código Brasileiro de Ocupação do Governo Federal, já há bons anos, né, que faz parte esse tipo de profissional, o naturopata, né, juntamente com o homeopata, que também é outra ferramenta minha de trabalho. Então já faz parte disso. Só que a naturopatia, né, se a gente for olhar aí na história do mundo, né, a medicina alopática, essa convencional que todos conhecemos, ela é uma medicina muito recente, né? Aqui utiliza aí, a grande parte dos tratamentos são chamados farmacosintéticos, né? Então tem aí de 100 anos para cá que teve um boom, 200, 300 anos atrás, né? É que ela realmente ficou mais popular. E, então, quer dizer, 200, 300, 400 anos, as medicinas mais conhecidas. Agora, a naturopatia é um apanhado de vários tipos de segmentos de tratamentos, de uma medicina aí, essa sim tradicional, né? A gente tem aí, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, com mais de 4.000 anos de existência, medicina indiana, que é a medicina ayurvédica, com 6.000 anos de existência, que fazem parte desse rol aí da naturopatia. Mas a naturopatia mesmo começou muito lá atrás, né? Desde os antigos xamãs, né? Que eram as tribos indígenas, já tratavam das pessoas com recursos naturais, entre eles já as plantas medicinais, que está aí praticamente infiltrado em todas as medicinas tradicionais. Quando eu digo tradicionais, são essas medicinas antigas, né? Então, cerca de 40.000 anos já se tem dados aí que os xamãs tratavam com homeopatia, com a terra, com a argila, com as plantas medicinais, né? E por aí vai. Então, assim, a naturopatia só ganhou nesse momento, quando eu digo esse momento, de um pouco mais de 15, 20 anos, os estudos voltados, sim, estudos acadêmicos voltados para essas técnicas antiquíssimas, né? Então, hoje nós temos as grandes universidades do mundo estudando aí as plantas medicinais, por exemplo, né? E tudo dentro de o quê? De uma comprovação científica, né? O que era muito questionado. Tem comprovação científica? Não tem? Tem eficácia? Não tem? Tem. Né? E hoje estamos vendo aí, inclusive a própria medicina convencional, e ainda bem, já utilizando desses recursos. São muitos profissionais da medicina alopática, né, que trabalhava praticamente apenas com fármacos sintéticos, hoje lançando mão, utilizando, por exemplo, das plantas medicinais. E isso me agrada muito, porque a população pode ser tratada de uma maneira diferente também, além da maneira que hoje é chamada de convencional. Você fez agora um resumo nessa sua primeira resposta e você está querendo dizer que a naturopatia funciona?
Ah, excelente pergunta. Claro que sim. E hoje até com comprovação científica, né? Porque é uma medicina que só do uso milenar dela nas pessoas, as melhoras já bastaria. Mas hoje não, com respaldo acadêmico. Então ela funciona. E é algo que vem ganhando maior credibilidade no meio científico, né? E de uma maneira muito rápida, inclusive. E principalmente nos países de primeiro mundo. Hoje, China, Japão, a Europa quase que inteira, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, né, na América, Estados Unidos, Canadá, todos já utilizando da naturopatia, muitas vezes não com esse nome, mas usando dos recursos aí das plantas medicinais, né? A Índia, por exemplo, com o uso milenar da especiaria açafrão, hoje o açafrão está mais do que estudado, são milhares de artigos científicos comprovando a eficácia, a segurança do açafrão no tratamento e prevenção de inúmeras doenças. Então, sim, funciona. Ô Ramon, já que você falou no açafrão, e a nossa conversa aqui ela é bem tranquila, né? Não tem, assim, nenhum roteiro que a gente tem que seguir exatamente. É verdade. Eu tenho açafrão em casa, eu gosto do açafrão. Ah, que bom. E às vezes você vai fazer um macarrão e eu vejo que a minha mulher, por exemplo, gosta de colocar o açafrão. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta, onde que a gente pode utilizar o açafrão? E o detalhe, eu posso utilizar ele uma vez por semana, pode ser todos os dias, porque além de trazer um sabor especial no alimento, ele tem várias propriedades, você já falou aqui em outras oportunidades, gostaria que você reforçasse mais sobre isso, que é algo que a gente pode encontrar em um custo relativamente bom, atrativo. Com certeza, né? O açafrão brasileiro, inclusive, o açafrão da terra, né? Que o nome científico é cúrcuma longa, é diferente do açafrão indiano, que aliás foi descoberto lá, o poder do açafrão na Índia. Lá é a planta Crocus sativa, o nome científico. E amarelado também? É amarelado também. Só que esse açafrão indiano, ele chega ao Brasil com um custo muito elevado. O contrário do açafrão brasileiro, que tem um custo muito em conta. Qualquer pessoa não só pode adquirir facilmente, mas também pode plantar em casa, né? É um rizoma semelhante aí, aliás, muito semelhante ao gengibre, né? E você planta ali e dificilmente a planta morre, né? Uma planta adaptou muito bem aí aos nossos solos e você pode usar de várias maneiras. É interessante a sua pergunta, Samuel, porque muitas pessoas, inclusive profissionais da saúde, têm sugerido, até por ter visto aí todos os artigos científicos acerca do açafrão e da tamanha segurança e eficácia dessa planta, têm sugerido o uso do açafrão. Mas nem todos sugerem a melhor forma de uso, né? A gente percebe, por exemplo, que o chamado bioativo medicinal principal do açafrão, que é a curcumina, né? E por isso dá o nome do açafrão, nome científico do açafrão de cúrcuma longa. A curcumina, a gente chama na comunidade científica de que ela não é biodisponível. O que significa isso? Significa que o nosso corpo tem certa dificuldade de absorver esse bioativo medicinal da forma natural dele. Então a Índia, sabiamente, e há milênios já utiliza essa planta de uma maneira muito interessante. Sempre com alguns aditivos, que a gente chama de aditivos sulfurados, que estão presentes, por exemplo, no alho, ou presentes na pimenta e qualquer tipo de pimenta. Então, quando eles utilizam o açafrão como tempero, exatamente para melhorar os sabores das suas refeições, você utilizando alho junto ou alguma pimenta, pimenta preta, pimenta do reino, por exemplo, você ativa esse princípio ativo, bioativo, que é a curcumina, e você vai ter muito mais potência dessa planta quando você vai utilizá-la junto desses veículos, como a gente chama. Então, no tempero, açafrão com alho ou açafrão com pimenta, você potencializa em mais de 4 vezes a quantidade de curcumina presente. E esse açafrão, posso colocar ele, por exemplo, no arroz, no macarrão, em quais outros alimentos? Então, eu sei que tem gente que gosta muito de peixe com açafrão. Então, na verdade, ele é muito versátil. A gente pode utilizar em vários temperos, né? Não precisamos limitar. Eu tenho ensinado, inclusive, no grupo de WhatsApp que a gente tem, né? O chamado azeite funcional, né?
Por quê? Porque às vezes você não tem tempo de colocar ali o açafrão na sua refeição, na sua comida, nesse corre-corre. O que eu sugiro que faça? O azeite funcional, que quem quiser saber mais dessa receita, é só entrar aí no nosso grupo de WhatsApp, pelo telefone que o Samuel já deu, e depois vai ter lá a receitinha completa. Mas é adicionar, por exemplo, ao azeite, a um bom azeite, extra virgem de preferência, prensado a frio, num vidro âmbar, né, num vidro escuro, com acidez baixa, de preferência menor do que 0,5%. E aí adicionar a esse azeite açafrão, né, uma colher rasa de chá mesmo, do açafrão já em pó. Adicione aí a quantidade que quiser, mas eu costumo colocar uma mão cheia de dentes de alho descascados, né, ali junto. Coloca às vezes gengibre em pó. Essas 3 plantas são indispensáveis para fazer esse azeite funcional. Alho, açafrão, né, que é a planta que nós estamos dizendo sobre ela, e o gengibre. Então, e aí você pode adicionar outros temperos que lhe agradar o sabor. Dentre eles, manjerona, manjericão, o coentro, que é uma boa estratégia, orégano, né? Aí faz a gosto ali outros aditivos naturais sempre. E deixar ali curtir por pelo menos 10 dias. Nós teremos um super suplemento. Olha, a junção do alho e do gengibre e do açafrão, pelo menos, eles têm um poder antioxidante, né, que é o que combate os chamados radicais livres, prevenindo o câncer, retardando o envelhecimento das nossas células, né, ou seja, fazendo com que a gente envelheça mais tarde. E com isso também fazendo com que os nossos órgãos tenham uma vida muito mais saudável e uma longevidade orgânica, né, como chamamos. Enfim, vai melhorar a nossa digestão, vai melhorar a saúde do nosso coração e das nossas veias e artérias, melhora a saúde cerebral, ajuda no controle da glicemia, né, do açúcar no sangue, ajuda no controle das gorduras do sangue, colesterol, triglicérides, vai melhorar a saúde das nossas veias, prevenindo aquelas famosas dores das veias, dores queimantes. Tem uma infinidade de tratamentos e prevenções desse aditivo. Então, experimente essa forma de usar açafrão, que é muito simples, muito popular, e vai aí atalhar aí para você ficar mais prático aí seu dia a dia. Ramon, a gente está recebendo aqui, já começando a receber aqui várias perguntas. Olá, Samuel, boa noite, meu nome é Fátima, moro aqui no centro. Tenho asma. Pergunte ao doutor Ramon, posso me tratar com a naturopatia? Fátima do Centro, obrigado pela sua pergunta neste primeiro bloco. Ramon de Assis, terapeuta naturopata, vai responder para você. Fátima, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, excelente pergunta. A asma, né, assim como as rinites, por exemplo, e as dermatites atópicas também, são processos muito confundidos, né? Apesar de ter um aspecto inflamatório, e é tratada muitas vezes apenas dessa forma, mas é o que a gente chama na naturopatia de conflito imunológico. Nem sempre uma pessoa que tem asma tem baixa imunidade, nem sempre a pessoa que tem rinite tem baixa imunidade. Muitas vezes é tratado dessa forma, né, de uma maneira errônea. Como a naturopatia tem um olhar mais profundo, mais inteiro ali do paciente, né, o que a gente chama de olhar holístico, a gente percebe que a gente promove um equilíbrio desse organismo, favorecendo muito ali, né, o tratamento da asma em si, né, sem ter que ter um controle muito grande, né. O controle, quando eu digo, é quando a pessoa tem que usar um medicamento ou alguma fórmula constantemente. Então, Fátima, é possível sim tratar a asma, as rinites, os processos alérgicos em geral, com a naturopatia, com ferramentas muito simples, muito seguras e, digo mais, com um resultado extremamente rápido. Bacana, você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, é o primeiro de 2023, a gente está recebendo hoje com muito prazer Ramon de Assis, terapeuta naturopata. A gente está falando um pouco mais desse papel do terapeuta naturopata na promoção da saúde do paciente. É o nosso primeiro e brevíssimo intervalo, você pode continuar mandando a sua pergunta, daqui a pouquinho a gente volta na sequência do programa.
perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco, 3222-4088. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. De volta ao vivo, nesta terça-feira, o Túlio está me avisando que a gente tem uma curtíssima gravação, porque a gente vai voltar já já com o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Médico cirurgião bariátrico, o Dr. Cláudio Almada, vai estar conosco na próxima terça-feira, dia 10. O Túlio coloca a chamada para a gente. E na dica de saúde do programa Moça Grátis desta terça-feira, eu vou conversar com o Dr. Cláudio Almada, que é uma referência na questão da cirurgia bariátrica. Dr. Cláudio Almada, programa Moça Grátis, boa noite. Com relação ao paciente da obesidade grau 1, quem é que tem indicação de cirurgia bariátrica? Programa Moça Grátis, boa noite. Boa noite a todos, boa noite Samuel, agradeço mais uma vez pela oportunidade. A gente vai falar um pouco então sobre a obesidade grau 1, que é o IMC, Índice de Massa Corporal, peso dividido pela altura, que fica entre 30 e 35, que não é um paciente tão obeso, porém esse paciente ele carrega consigo doenças graves associadas. Quando isso acontece, nós chamamos de síndrome metabólica. São pacientes que têm uma distribuição de gordura desfavorável, principalmente abdominal, e que têm consigo doenças graves associadas e, nesse caso, esses pacientes podem ser submetidos à cirurgia chamada cirurgia metabólica, onde parte desses problemas, dessas doenças, pode haver uma remissão completa ou até cura dessas doenças. Então, são pacientes que aparentemente não têm indicação de cirurgia, mas quando estudados a fundo, a gente vê que ele precisa ser operado para que melhore essas doenças. E depois falaremos também da obesidade já grau 2 e obesidade mórbida, onde os pacientes têm indicação de cirurgia desde que entendam qual é o seu compromisso com a cirurgia e façam bem feito o seu papel. Obrigado, Dr. Cláudio Almada. Portanto, essa é a dica de saúde do programa de hoje. Meu abraço para o Dr. Cláudio Roberto Almada, médico cirurgião bariátrico, que é parceiro aqui da TV Candidez. Falando do Dr. Cláudio Almada, eu sempre gosto de lembrar aqui de Capitólio, né? Dr. Cláudio Almada, que é lá do condomínio Recanto de Escarpas. Eu quero mandar um grande abraço para toda a equipe, onde a gente é muito bem recebido. Breve nós estaremos de volta à cidade de Capitólio, que é uma cidade que a gente aprendeu a gostar bastante. Antes de voltarmos aqui com o Ramon de Assis, eu quero deixar aqui registrado mais uma vez o nosso agradecimento ao Complexo de Saúde São João de Deus. A Clínica de Oncologia São João de Deus oferece um serviço com padrão de excelência no tratamento do câncer. Está localizado ao lado do Complexo de Saúde São João de Deus. O espaço possui um ambiente completamente humanizado e um atendimento altamente qualificado, oferecendo um tratamento diferenciado em serviços especializados como cirurgia oncológica. Anote aí o telefone 3229-8280. 3229-8280, bairro São João de Deus, fica ali na rua Niquelina 711. Meu abraço para a direção do Complexo de Saúde São João de Deus, portanto, apoiando o programa Amostra Grátis da Saúde. Na próximo intervalo eu vou falar da Unimed Divinópolis. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, o terapeuta Ramon de Assis. Vai estar conosco também em fevereiro ou talvez na última terça de janeiro. O Ramon,
Sim. Agora há pouco eu recebi aqui uma mensagem do José Antônio. Deixa eu recapturar aqui a mensagem do José Antônio. Ele pergunta sobre a questão, como é que funciona a naturopatia no tratamento para quem tem diabetes? Obrigado, José Antônio, pela sua pergunta. José Antônio, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Então, é uma pergunta que me agrada muito, porque antes de falar exatamente como é que funciona o tratamento com a naturopatia na diabetes, entender, Samuel, que essa visão chamada de holística pela naturopatia e outras ferramentas naturistas de tratamento significa o quê? Significa, primeiramente, que nós não somos uma medicina, né, que se ocupa apenas com os sintomas, né? Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa tem aí dor de cabeça, né? Primeiro que nós temos a sociedade, né, já tem aí o costume, né, de já se automedicar, tratar, estou com uma dor de cabeça, e vai lá e toma um analgésico, né? E aí a dor de cabeça volta, ele toma de novo um analgésico, e assim por diante. E às vezes, até mesmo quando ele vai fazer algum tratamento para isso, não é investigado a possível causa dessa dor de cabeça. Muitas vezes trata apenas com um medicamento que vai inibir aquela dor, né, de alguma forma. E a naturopatia faz o que nesse caso? Ela busca identificar a causa, o que é muito interessante, né? Porque se nós estivermos, por exemplo, se a gente for comparar com um carro, né? Se o seu carro começa a ferver lá o motor, e você vai lá, simplesmente viu que a água está baixa e completa a água daquele carro, e aí daí a pouco anda mais um pouco, ferve de novo, completa a água daquele carro, você não está tratando a causa do problema do aquecimento do carro. Então, as dores no nosso corpo são apenas sintomas, é um bioindicador de que algo está ruim. Então a naturopatia tem essa característica de investigar as possíveis causas. Eu costumo dizer que raramente, quase nunca, uma dor de cabeça corresponde a um problema de cabeça. Normalmente a dor de cabeça indica um estômago que não está saudável, ou um fígado que não está saudável, ou um intestino que não está saudável, ou uma ansiedade que está marcada. Então a gente vai lá e trata da possível causa. Claro que com uma boa investigação, que a gente chama de anamnese, né? E aí você investiga e vai tratando a causa, a ponto de a pessoa que tem, muitas vezes a pessoa que tem enxaqueca, né, que trata aí às vezes uma vida inteira aí na medicina convencional, quando chega para nós, em 2, 3, 6 meses, às vezes no máximo, a gente pode finalizar com aquela dor de cabeça buscando a causa. No caso da diabetes, eu citei esse exemplo porque de uma certa forma tem uma semelhança. Por quê? Porque muitas vezes a diabetes foi desenvolvida por falta de buscarmos as possíveis causas, né? Às vezes por uma sobrecarga no aparelho digestivo, do próprio pâncreas, né? Uma sobrecarga de açúcar pode acelerar esse processo da diabetes, que a pessoa pode até carregar na genética, mas não precisava despertar, não precisava de se transformar numa diabetes. E muitas vezes o corpo dá sinais, né? Dá sinais de um cansaço excessivo, né? Ou outra hora de uma sede, picos de glicemia, né? Que ainda não se caracterizou o diabetes. Então, nesse caso, quando a gente investiga a causa, a gente vai lá, começa a aliviar ali, né, o que está sobrecarregando, por exemplo, o pâncreas, e começa a dar orientações. A vantagem da naturopatia é essa: nós orientamos o paciente, o nosso paciente cliente, para que ele possa saber como cuidar do seu corpo, né, do seu organismo, da sua saúde, de forma que ele não venha a adoecer. Isso antecede até mesmo a chamada prevenção, porque a prevenção apenas vai investigar como é que está o nível de açúcar no sangue, por exemplo. Nós não. Nós vamos dizer, por exemplo, aquele indivíduo, a partir do tipo sanguíneo dele, por exemplo, ou dos hábitos, ou do biotipo dele, qual o melhor alimento que ele deve consumir, que o meu alimento melhor pode não ser o seu. Né? Cada um tem a sua chamada individualidade. Então nós vamos orientar qual o melhor alimento para aquele paciente, qual a melhor atividade física para aquele paciente. Então, nesse sentido, nós conseguimos ir rapidamente à causa dos processos e tratar muito bem, por exemplo, a diabetes. Já que você falou na questão da dor de cabeça, olá Samuel, sou o Vladimir aqui do José Fonseca. Gostaria de saber como posso tratar a enxaqueca com a naturopatia. Obrigado. Olha aqui que coincidência, hein? Ah, então. É o Vladimir, né? Isso. Vladimir, um bairro abraço. José Fonseca. Opa, um abraço para todo mundo do José Fonseca aí. Então, na verdade, nós temos que investigar, sabe, Vladimir? Não basta eu te dizer aqui uma planta ou outra, embora tenham muitas plantas, né, que
que tratem bem aí a questão das dores de cabeça, das cefaleias, das enxaquecas, mas é importante que a gente investigue. Muitas vezes um sono de má qualidade pode gerar uma enxaqueca, alimentos que o seu corpo não está conseguindo processar adequadamente podem gerar dores de cabeça, né? E às vezes um organismo que, por exemplo, os tipos metabólicos, um pode mais com carnes, o outro não pode tanto com carnes, o naturopata vai ter aí a sensibilidade de cuidar, de te orientar, olha, você deve comer menos esse tipo de carne, menos esse tipo de alimento, e aí você vai ajustando, podendo tratar às vezes facilmente. Eu já dei essa dica, acho que aqui mesmo no programa, né? Muitas das pessoas que estão nos ouvindo não sabem que, por exemplo, o leite, porque a maioria dos indivíduos adultos, humanos, perdem, né, a partir aí de 2 anos de idade, começam a perder a enzima que digere o leite, por exemplo, né, a lactase, que digere a lactose. Então, muitas pessoas têm dores de cabeça ou enxaquecas pelo uso pequeno ou demasiado do leite. Então, às vezes eu já fiz essa proposta, né, depois nos deem um retorno, experimentem quem tem enxaquecas, de repente tirar o leite por 1 mês, e observe o resultado, de repente você já vai ficar livre aí de uma enxaqueca. Quem observa melhor esse tipo de sugestão é a naturopatia. Eu já vi também essa dica de algumas pessoas, até de outros profissionais, e tem surtido efeito da questão do leite. Com certeza, é verdade. Nós adultos não necessitamos de tomar leite, não é isso? Não só não necessitamos, como ele passa a nos fazer mal. Porque quem precisa de leite todo animal mamífero, na primeira infância, né? Aí sim, o leite é o melhor alimento para aquele ser. Mas passou disso, a partir de 2 anos de idade, nós perdemos drasticamente ou de maneira lenta essa enzima que digera o leite. Então, o leite pode passar a nos fazer mal. Ele é rico em cálcio? Sim, é rico em cálcio, mas não é o único alimento. Prova disso está a vaca, né? Que coloca tanto cálcio no seu leite, mas não toma leite. Então, o que ela faz uso? Do capim, né? Que é riquíssimo em cálcio e juntamente com magnésio, porque para o nosso organismo absorver cálcio de qualquer alimento, ele precisa que aquele mesmo alimento tenha magnésio ali na mesma quantidade. E o leite, por exemplo, de vaca é riquíssimo em cálcio e paupérrimo em magnésio. Então, por isso que o cálcio do leite não serve para suprir as nossas necessidades. O Maurício Brasil pede para te perguntar sobre a questão do Ora Pronobis. Quais são as suas qualidades e se ele, de fato, pode ajudar no combate ao diabetes? Maurício, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Vou te sugerir que vá lá no nosso canal do YouTube, né? Terapeuta Ramon de Assis. Lá eu tenho um vídeo completo falando de todas as funções do Ora Pronobis, né? Pereskia aculeata, o nome científico, dessa planta que eu digo que é quase mineira. Apesar dela ter em todo o solo, né, todo o território nacional no Brasil, mas é Minas Gerais que mais conhece essa planta, né? Tem aí algumas lendas a respeito dessa planta e a gente vai em outros estados, poucas pessoas conhecem o Ora Pronobis. É uma planta fantástica, né? Ela supre muitas das necessidades nutricionais que precisamos. Dentre elas, é uma das plantas mais ricas em proteína, né? Ela é chamada também de carne de pobre, né? Porque ela é tão rica em proteína que ela, numa concentração em quantidades semelhantes, ela tem mais proteína do que a própria carne. E não bastasse essa fonte de proteína, ela combate anemias e previne anemias como poucas plantas fazem, como poucos medicamentos fazem. Então aí uma conciliação, por exemplo, do Ora Pronobis com uma beterraba crua e raladinha e um limãozinho é um poderoso para combater anemias, para poder também combater aí a diabetes e prevenir, obviamente, né? Já que a beterraba crua, raladinha, tem a capacidade de reverter a insensibilidade insulínica do pâncreas, né? Ou seja, melhora a sensibilidade à insulina do pâncreas. A beterraba crua e raladinha tem a propriedade hipoglicemiante, né? Ao contrário do que se pensava antigamente, que dizia que nenhum alimento que dá debaixo da terra poderia ser ingerido pelos diabéticos. A beterraba crua quebra, aliás, até por pesquisas dentro da naturopatia, quebra essa regrinha aí e ela é uma excelente estratégia. Então, a beterraba, junto com o Ora Pronobis, junto com o limãozinho, pode ser uma ferramenta fantástica. Ramon, agora há pouco você falava da questão do açafrão na terra. O Salvador, o Sassá,
Sassá é uma pessoa muito ligada à questão da área da saúde aqui da Divinópolis. Ele pergunte ao Ramon, é verdade que o açafrão da terra, tomando de manhã, pode ajudar no emagrecimento? Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te responder, meu caro Salvador. Salvador, um abraço, obrigado pela participação e pergunta, viu? Então, essa proposta do açafrão pela manhã, ou nem tão necessariamente pela manhã, né? Eu sou mais a favor dele nas refeições, como almoço e jantar. Ele promove equilíbrio. Olha que interessante. Ele promove, o açafrão é um potente hepatoprotetor, ele protege o nosso fígado, inclusive de câncer de fígado. Ele é um digestivo de primeira, ele é antioxidante, ele é um poderoso anti-inflamatório. O açafrão, ele é fotoprotetor, olha que interessante. Nós buscamos aí usar filtros solares, né? Somente agora no período do verão, para nos proteger. Quando a gente ingere o açafrão, ele promove uma pequena, mas já uma fotoproteção, ou seja, vai filtrar um pouco os raios solares aí na nossa pele. Olha só quantas funções. Então, nesse sentido, Salvador, de promover equilíbrio, então, como ele melhora a digestibilidade, né, a digestão dos nossos alimentos, se a pessoa tem sobrepeso, olha que detalhe importante, se a pessoa tem sobrepeso e faz uso do açafrão, vai ajudar no processo de perda de peso. Para quem já tem um sistema metabólico equilibrado, o açafrão não vai favorecer na perda de peso, né? Eu ouço muitas pessoas falando, eu não quero usar limão com água pela manhã, nem açafrão, nem isso, porque emagrece. Ele ajuda no emagrecimento quem está com o metabolismo lento, quem tem sobrepeso. Quem está no equilíbrio, quem tem pouco peso, não vai ter essa perda. Então, sim, pode ajudar. Claro que eu não estou falando aqui de uma proposta de emagrecimento a partir do açafrão, até porque eu entendo que tem muitas outras plantas que têm essa propriedade mais incisiva. Entre elas, o gengibre, que além de ser hipoglicemiante também, ou seja, abaixa o açúcar do sangue, é digestivo, é termogênico e ajuda na queima de gordura. Ele é mais importante, talvez, do que o próprio açafrão na perda de peso. O Ramon, talvez muita gente esteja se perguntando, será que a naturopatia é mesmo eficaz? E eu vou te fazer essa pergunta. A naturopatia ela é eficaz e ela é confiável? Completamente, Samuel. Né, como eu dizia, né, a gente que trabalha, né, a gente se encanta por essa ferramenta de trabalho, né, porque é da natureza, né, tá tudo ali prontinho, é só usar com muita sabedoria e conhecimento, obviamente, mas ela é eficaz, né, e eu estendo essa resposta dizendo que além da eficácia da naturopatia, ela é rápida, né? Eu sempre digo que problemas como a enxaqueca, que às vezes num tratamento convencional dura, pessoas que eu recebo no consultório quase que diariamente, eu trato de enxaqueca há 5, a 8, a 10, a 15 anos. E aí, às vezes, eu falo assim, olha, eu vou tratar a sua enxaqueca, eu vou demorar, às vezes, 6 meses, às vezes 4 meses, às vezes até mais, um pouco, mas para a pessoa não ter que tomar mais nada depois. Aí eu pergunto, qual é o tratamento mais rápido, né? Tudo bem que a pessoa, às vezes, toma um analgésico e poucos minutos depois ela está livre da dor, mas não da causa do problema. E quando a gente faz um tratamento, depois ela não vai precisar de nada, nem mesmo da naturopatia. Então, com muita segurança, né? A gente falou ainda há pouco do açafrão, convido a todos que joguem aí nos sites de pesquisa, né, sobre o açafrão da terra e vão encontrar aí centenas de milhares de artigos científicos comprovando a eficácia e também a velocidade com que se trata com esse tipo de planta. E a gente deve, na questão de procurar um profissional da naturopatia, apenas na questão do tratamento ou a prevenção também ela está em primeiro lugar? Então, eu costumo abrir uma vertente além da prevenção, né? Porque nós temos uma sociedade acostumada a procurar tratar-se só quando já tem um problema, né? É como se eu comparei ainda há pouco com o carro, volta a comparação, se nós temos um carro e esperamos o carro estragar para levar no mecânico, nós teremos mais problemas, né? Vai ver, quando chegar lá, o problema não é só são mais problemas. Tem a prevenção, né? A pessoa que já tem um carro que teve um probleminha em tal peça, vai lá
e fica acompanhando como é que está a vida daquela peça. Aí já é uma forma de prevenção. É o caso como, por exemplo, a pessoa já teve uma cólica renal, já teve cálculo renal. Então ela vai estar sempre observando os rins. Vai no médico, vai no clínico geral, vai no nefrologista, que é o especialista de rins, e vai lá, olha como é que está o meu rins aí, porque eu já tive problema. Aí vai fazendo a chamada prevenção. E tem a promoção da saúde. Promoção da saúde, se a gente for comparar novamente com o carro, é quando você vai ao mecânico e fala assim, o carro não tem problema nenhum, e fala com o mecânico, olha para mim ele como um todo. Se ele está bem, se está precisando de trocar alguma peça antes dela quebrar, né? E aí a gente vai se orientando, né? O naturopata, ele é um consultor, ele é um orientador, né? Por exemplo, se nós não soubermos o que colocarmos de aditivo no nosso radiador do carro, pode ser que a gente estrague o radiador, estrague o sistema de refrigeração do carro. E a minha pergunta, né? Qual a quantidade de água devemos colocar no radiador? Qual a quantidade de água que você precisa beber no dia? Você já ouviu essa informação de algum profissional? Dificilmente. Né? Hoje nós já temos profissionais mais qualificados para isso, mas nós nunca ouvimos qual que é a quantidade de água que você, com o seu organismo, precisa tomar, né? De acordo com o seu peso. É isso que o naturopata faz, te instrui em todos os sentidos. Qual o melhor óleo que você coloca no motor do seu carro? Diria o especialista, qual seria? O naturopata vai dizer qual que é o melhor óleo que você deve utilizar para obter mais saúde, para ter, por exemplo, na sua culinária, uma saúde mais completa, que não vai entupir as suas veias. Então, a saúde nós não podemos delegar, como a gente delega muitos dos serviços caseiros e automotivos. A saúde a gente tem que ter um consultor, alguém que a gente fale o que a gente quer e alguém que vai nos orientar por onde devemos passar. Ô Ramon, você deve receber muito tipo de questionamento, eu penso eu, no seu consultório, na questão do tratamento da naturopatia. Pedir ao Túlio que coloque na aberta para a gente, fazendo favor, Túlio. Aí sim, obrigado, Túlio. Na questão da naturopatia, muita gente pergunta, o tratamento da naturopatia, ele é muito demorado? Isso aí já aconteceu de você receber esse tipo de pergunta? Sim, perguntam frequentemente. Mais do que perguntarem, né, as pessoas já têm uma concepção, né? É bom, mas é demorado, tem que ter paciência. Eu brincava quando eu lecionava homeopatia, né? Até lecionei alguns anos pela Universidade Federal de Viçosa, em algumas cidades também. Eu costumava dizer que quando o tratamento natural, e aí eu englobo todos, né? Demora muito, é mais por erro do prescritor do que exatamente por culpa do tratamento da terapia, né? É muito rápido, né? As pessoas se impressionam tanto que é muito comum, Samuel, a pessoa chegar na primeira vez no meu consultório, daí 30 dias voltarem e dizer assim, eu tive uma melhora muito grande nisso, e pergunta assim, será que já foi o seu remédio? É uma pergunta muito frequente, ou seja, a pessoa não está acreditando. Tem dúvida ainda? Tem dúvida ainda. É comum, a gente respeita, mas é por falta de conhecimento, falta de instrução, e a gente acabou ouvindo isso muito, né? E antes não tinha tantos estudos dentro da naturopatia. Hoje tem, e muitos dos tratamentos, não todos, são rápidos, né? E vai depender da visão também. Como eu disse, teve pessoas que usavam medicamentos antihipertensivos, acompanhados pelos seus cardiologistas, e de repente elas foram diminuindo a necessidade, diminuindo, o cardiologista acompanhando foi reduzindo, e hoje eles não usam mais os antihipertensivos. Aí eu costumo dizer, se você gastar aí 6 meses, 1 ano para retirar ou diminuir bastante os seus antihipertensivos, isso é rápido ou demorado? Frente a um tratamento alopático que muitas vezes dura uma vida inteira, não é? Então, mas podem ter certeza, é rápido o tratamento. Olha só, o Túlio está me avisando aqui agora que eu vou ter que chamar o nosso último e brevíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua na sequência com o Ramon de Assis, hein? É já já. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis.
Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. Muito bem, eu vou voltar já com a entrevista com o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Eu quero fazer aqui um agradecimento à Unimed Divinópolis, na pessoa do Dr. Evangelista José Miguel, a Unimed Divinópolis, que continua conosco nesse apoio cultural de 2023. O meu muito obrigado ao Mozart Paulino e toda a equipe. Antes de voltarmos com a nossa entrevista, deixa eu dizer para você que a revista Checkmate foi lançada agora no final do ano. Obrigado aí ao Túlio. É a 5ª edição da revista. Nós estamos vendo aí uma entrevista com o Dr. Alexandre Adolfo. Ele que é um especialista na questão da estética facial. Foi uma entrevista pontual, está nas páginas da revista Checkmate. Obrigado aí ao Túlio. Breve vai estar conosco o Dr. Carlos Rachid Delarete, Dr. Marco Aurélio Thanos de Lacerda. O Túlio vai colocar para a gente uma foto. São médicos profissionais que estiveram conosco em 2020. Obrigado, Túlio. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Dr. Luiz Venâncio, neurocirurgião de Divinópolis, e que esteve também conosco em 2021. O Dr. Luiz Venâncio conversava comigo hoje e provavelmente em março. Obrigado, Dr. Luiz Venâncio, viu, pela sua confiança, pelo seu carinho conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Deixa eu voltar com o Ramon de Assis, hein? Eu não posso perder tempo, ele está conosco ao vivo aqui hoje, respondendo várias perguntas dos telespectadores. O Ramon, sim, o tratamento da naturopatia não são invasivos? De forma alguma, né? A gente tem várias ferramentas de tratamento, até porque a proposta, né, do trabalho profissional do naturopata é um trabalho que é complementar, né? Assim disse aí a portaria 971 de 2006 do Ministério da Saúde, quando incluiu essa portaria, né, colocou a naturopatia, a homeopatia, o termalismo, a acupuntura, né, e a própria fitoterapia como tratamentos complementares. Então, quer dizer, existe o tratamento convencional que deve ser respeitado sempre, mas nós entramos aí com ferramentas muito fáceis de utilizar, muito seguras, relativamente baratas, né, do ponto de vista aí, da eficácia de tudo isso. Então, sim, não são tratamentos invasivos de forma alguma. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa, parabéns ao Ramon. Peço ao Ramon para falar para a gente sobre a questão da sinusite. Obrigado, meu nome é Terezinha. De que forma a naturopatia pode ajudar? Oi, Terezinha, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, isso muitas pessoas me procuram, né, para esse tipo de tratamento. Entendendo que 2 fatores devem ser observados no caso da sinusite. Primeiro, a reincidência da sinusite aponta aí uma imunidade baixa, né? Uma baixa resistência do nosso organismo a invasores. Mas tem um outro aspecto também pouco observado muitas vezes, né? Essa região dos sinos aqui na nossa face, que facilmente acumula resíduos, né? Secreções, e que muitas vezes essa região, quando não é feita uma boa asepsia, volta a se infeccionar com muita facilidade. Então, também lá no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, eu dou dicas simples aí de asepsias caseiras que a gente faz aí uma limpeza com inalações caseiras mesmo, que faz com que o seu organismo se limpe, né, se depure e diminua muito a incidência de sinusite. Claro, merece um tratamento, merece um acompanhamento, mas dicas simples às vezes resolvem aí problemas graves como esse da sinusite, muito desconfortáveis. Eu recebi agora uma mensagem também, minha filha tem 15 anos, como tratar a sinusite? Foi a resposta que você deu aí, ela sente muita dor de cabeça, a pessoa não se identificou, mas foi praticamente a mesma resposta aí que você deu. Que exatamente. Legal, a sinusite é muito desconfortável, né? Traz enxaquecas, né? Que é outra possível causa. Muitas pessoas têm dores recorrentes de cabeça, sobretudo frontais aqui, e é em função de quê? De uma sinusite. Então, quer dizer, se a gente ficar tomando medicamentos químicos para tirar essa dor causada por uma sinusite, nós vamos estar ali só paliativando e até podemos negligenciando, o problema da sinusite pode aumentar, né, agravando todo o processo. Então, tem que
tem que ter tratamento, plantas ajudam muito, sugestões como essa das inalações com as plantas corretas ajudam bastante. Procure um tratamento que rapidamente vai ser resolvido. Não é apenas tirar a dor da sinusite, é tirar o que está causando. Como tudo que a gente busca fazer dentro da naturopatia, buscar a causa dos processos, né? E não ficar ali apenas paliativando, tirando dores, né? Ah, tal planta, né? Tá em alta aí a chamada canela de velho, né? Que é uma poderosa planta anti-inflamatória, que ajuda nas dores articulares, e realmente, né, essa planta tem o nome de Miconia albicans, o nome científico dela, é uma planta maravilhosa, eu uso muito frequentemente. Mas a pergunta é, se tem uma dor nas articulações, eu vou tirar a dor momentaneamente ou quero buscar a causa? E muitas vezes a causa é uma artrite causada aí por alimentos pró-inflamatórios do dia a dia. Normalmente eu sugiro para o meu paciente, tire esse alimento ou aquele outro alimento pró-inflamatório, inclua este ou este que é anti-inflamatório, aí sim entra com uma planta anti-inflamatória como a canela de velho ou com o açafrão, que a gente citou ainda há pouco. Também tem aí a sucupira ou a casca da sucupira branca, que é outra ferramenta maravilhosa. E entramos com o quê? Com plantas regenerativas, né? Uma proposta de suplementação de colágeno para melhorar as articulações. Aí nós vamos tratar adequadamente, fazendo com que a pessoa possa vir nunca mais ter aquele tipo de dor, né? Regenerando os tecidos e não só usando alguma coisa para cortar a dor, senão a pessoa tem que usar o resto da vida. Ramon, vamos ver se a gente consegue responder aqui todo mundo, que o Túlio também avisando aí que nós temos 6 minutos, né, Túlio? Boa noite, Samuel. Gostaria de perguntar ao amigo Ramon, naturopatia e Covid, o que falar e como prevenir? Juliano Romeiro, estou aqui assistindo o programa. Obrigado, Juliano. Opa! Ô, Juliano, um abraço, viu? É um grande amigo, Juliano. Pois é, Juliano, entender aí que a Covid, né, como várias outras doenças virais, elas atacam aos organismos, principalmente que estão fragilizados na sua própria imunidade. Então, assim, a ciência entrou com as vacinas, que é um dos recursos aí que está disponível para a população, mas entender que, para além disso, nós temos que fazer com as nossas próprias mãos, né? Entender que o que faz a nossa imunidade estar boa ou ruim depende aí 90% de nós mesmos, né? Entender que muitos dos alimentos ou dos produtos alimentícios que nós consumimos baixam a nossa imunidade, né? Os realçadores de sabores, como o glutamato monossódico, que está presente aí nos produtos alimentícios salgados, né? Ou mesmo em temperos aí da indústria, os açúcares, todo tipo de açúcar baixa a imunidade, os realçadores de sabores de sal baixam a imunidade, o leite, para alguns organismos mais, outros menos, mas também pode baixar a imunidade, né? O glúten, que é um produto, uma substância presente aí no trigo, no centeio e na cevada. Então, quando você tem uma boa orientação de um profissional da saúde e vai fazer com que você se alimente do que melhora a sua imunidade, dificilmente, né? Na minha família eu tenho vários exemplos de pessoas que quase não adoecem de doenças virais em função de ter uma imunidade melhorada com essas dicas, né? E muitas vezes a Covid, no caso, pode vir e vir muito mais branda também pela mesma razão. Muito bem. Ô, Ramon, é uma pena, viu? Porque está chegando aqui ao final do programa e vão pipocando perguntas e perguntas. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa, hein? Excelente programa. Feliz 2023. Já estamos no início do ano. Peço ao Ramon para falar uma dica de detox, limpar o corpo. É o Raimundo Cândido, bairro Candidez, aqui do programa da Rádio Divinópolis. Ô, Raimundo, grande abraço para você, meu amigo. Obrigado aí pela sua audiência. Tem alguma dica de detox dentro da naturopatia, Ramon? Ah, sem dúvida. Ô, Raimundo, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta, né? Então, eu sempre digo que detoxicar, né, é fazer uma limpeza no organismo. E a gente precisa de limpar o que está sujo. Mas o que a gente não suja, a gente precisa limpar menos, ou até mesmo nem limpar. Então lembre-se disso. O naturopata mesmo vai te dar dicas para que você suje cada vez menos, intoxique cada vez menos o seu organismo. Mas sim, nós temos N ferramentas detoxicantes. Dentre elas, a gente citou hoje o açafrão, a gente citou o alho e o gengibre, que juntos têm um poder detox fantástico, né? Inclusive, destaco o alho como um detox de metais pesados do nosso corpo, porque nós estamos intoxicando muito os nossos organismos com metais pesados, né? Alumínios, das panelas de alumínio, dos antiperspirantes, né? O chumbo das tintas, né? E mercúrio dos peixes,
das próprias águas, né, são intoxicadas. Então, o coentro, que é um outro tempero maravilhoso, aí, muito conhecido no Nordeste, né, também tem uma ação fitoquelante, detoxicante maravilhosa. Então, nós temos N possibilidades aí de desintoxicar o organismo. E claro, tomar água na quantidade devida. Ainda há pouco eu falava sobre isso, né? E peço a você que está em casa para pegar a sua calculadora, colocar o número 0,036, repetindo, 0,036, multiplique pelo seu peso e você terá aí a resposta em ml, né? A quantidade de água que você precisa, de acordo com o seu peso, essa quantidade mínima de água por dia. A água por si só carreia todos esses fatores intoxicantes para fora do nosso organismo. Amor, muito obrigado pela sua presença, viu? Nesse primeiro programa do ano, virão outros programas aí ao longo de 2023. E, acima de tudo, você trazendo aqui informações importantes, mas explicando principalmente a questão do papel da naturopatia, que algumas pessoas ainda desconhecem. Você concorda comigo? Ah, plenamente. Que mensagem você quer dar aí? Você tem menos de um minutinho para deixar uma mensagem nesse primeiro programa do ano, dentro dessa questão do papel do naturopata. Então, eu convido que conheçam a naturopatia, né, por vários profissionais que já tem aí no mercado, mas nós nos dispomos também, tem as nossas mídias, né, Terapeuta Ramon de Assis no Instagram, siga a gente lá que vai receber dicas de saúde natural como essas que a gente deu aqui hoje, frequentemente, 3 vezes por semana. Nosso canal do YouTube também como Terapeuta Ramon de Assis. Conheçam a naturopatia, né? Não deleguem a sua saúde a outro profissional. Claro que nós temos que ter orientações, isso sim, mas assuma a responsabilidade da sua saúde e sim, procure ferramentas naturais que não vão agredir o seu organismo e vão te dar muito mais saúde. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para o Gilmar Peixoto, grande cinegrafista aqui que trabalhou aqui na TV Candidez. Então, mandando aqui um abraço para você que está aqui ligado aqui no programa, fez vários comentários, está dizendo aqui que faz o uso da pimenta. Perguntei, ele disse que come muito. Então, eu também gosto muito da pimenta. Eu também gosto de pimenta, né? E com uso moderado é muito bom para a saúde, viu, Gilmar? Um abraço, querido. Quanto tempo não te vejo? Um abração para você e para a família aí, viu? Tá bom, obrigado. Até a próxima, viu? Obrigado, até a próxima. A gente volta na próxima terça. Para você, uma boa noite. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.